Olá, gente. Eu aqui, Léo Cremasco, mais uma vez tendo a grande satisfação de atuar com vocês aí, alunos da CBEL. Hoje nós vamos enfrentar um tema que é o tema mais recorrente no exame de ordem. Se vocês me perguntassem assim, Léo, qual é o tema que mais cai na OAB? É esse que a gente vai falar agora. Direitos dos advogados. Direitos dos advogados, tá bom? Que estão lá no artigo 6º e artigo 7º do Estatuto. O artigo 6º é aquele que diz que não tem hierarquia entre juiz, advogado e membro do MP, que todos têm que se tratar com respeito e consideração recíprocas, tá certo? Agora, indo para o artigo 7º com todos os seus incisos, a gente já vai chamar atenção. Eu vou chamar atenção para algo que vai cair na prova. Ah, Léo, você tem certeza que vai? Vai cair na prova. Lei 13.363 de 2016. O que diz essa lei, Léo? Essa lei hoje, gente, ela inseriu o artigo 7º no Estatuto. Lá no artigo 7º, ele já colocou aqui, 7º azão. Ele trouxe benefícios à advogada gestante, à lactante e à adotante. Olha só, benefícios esses no seguinte sentido. A gestante hoje, ela não vai precisar passar por revistas no fórum, no detector de metal, raio-x. Essa lei já trouxe esse benefício, é lógico, porque estão pensando no quê? No bem-estar, tanto da mulher quanto do bebê que está sendo gerado, tá certo? Outra coisa, a nossa colega advogada gestante, também será garantido vagas dentro do fórum. Então, dentro do fórum vai ter que dispor de vaga para a advogada gestante. Ela vai ter que ter essa facilidade. Ela também vai ter preferência nas sustentações orais e nas audiências. Ora, tem que respeitar mesmo a nossa mulher gestante, não é verdade? Agora, as lactantes e as adotantes também terão direito à creche ou ambiente próprio no fórum para amamentar seu bebê. Isso também é importantíssimo. Então, gente, é de se chamar atenção para a importância dessa lei, para os direitos da advogada gestante, lactante e adotante, que também poderá pedir suspensão de prazos processuais quando for a única advogada da causa, tá certo? Mas desde que notifique o cliente por escrito. Percebe que a lei trouxe benefício para a advogada, mas trouxe também benefício para o cliente. O cliente tem que ser avisado, fala, ó, eu sou a única advogada da causa, notifica ele por escrito, até para não dar problema, até para o cliente não procurar a OAB e fazer uma denúncia, falar, olha, a minha advogada não está promovendo o andamento da causa, não está respeitando os prazos, não está dando andamento. Se ele tiver sido notificado e depois ela informar o juízo da causa, os prazos a ela serão suspensos. Tudo bem? Porque, lógico, ela tem que cuidar dos interesses também do seu bebê e das suas condições peculiares, tá certo? Então, gente, por favor, anotem essa lei, vamos pegar firme, porque uma questão, tudo que muda cai na prova. Não sei se vocês já perceberam, mas aqui na CBEL, os professores aqui têm muito mais de 10 anos de profissão. Eu tenho 12 para 13 anos, os outros professores têm professor aí que está 15, 16, 20 anos no mercado. E a gente percebe isso, que tudo que muda cai na prova. Isso mudou agora, em novembro, gente. Então a chance de cair é muito grande. Agora, não vamos deixar de enfrentar agora alguns outros incisos importantes, porque esse artigo é bem extenso, vamos focar naqueles mais recorrentes. O artigo 7º do Estatuto, em seu inciso 1º, diz o seguinte: são direitos dos advogados. 1. Exercer a advocacia com liberdade em todo o território nacional.
exercer a advocacia com liberdade em todo o território nacional. Então eu, advogado, posso exercer a advocacia no Brasil inteiro. A minha OAB vem escrito isso. Tem validade em todo o território nacional. Só toma cuidado com o seguinte, gente. E aqui eu faço um pequeno parênteses. Eu sou advogado no Brasil inteiro. Só que eu estou aqui em São Paulo. Se eu quiser advogar em outros estados, a minha OAB vale também. Só que em outros estados, eu não posso tirar o mercado do colega do outro estado. Então eu tenho que me limitar a um número de causas que eu posso, de causas judiciais que eu posso atuar em outros estados. E o limite de causas judiciais que eu posso atuar em outros estados é 5 por ano. Tá certo? 5 por ano. Então eu estou inscrito em São Paulo, quero advogar na Bahia? 5 causas por ano. Se passar de 5 causas, tem que fazer uma inscrição que a gente chama de inscrição suplementar. Se exceder 5 causas, aí a tendência é eu querer tirar o mercado de um advogado daquele estado. Isso não é justo. Nem com ele e nem se o contrário acontecesse aqui conosco. Tá certo? Então eu tenho liberdade de advogar no Brasil inteiro. Só que em outros estados eu tenho que respeitar um limite de causas. Artigo 10º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Tá bom? Para quem quiser depois. Gente, e aí a gente vai falar agora do inciso 2º, que é um dos incisos que mais caiu em exames de ordem. O direito à inviolabilidade do advogado, do local de trabalho, a inviolabilidade dos dados do advogado, das ferramentas de trabalho do advogado, dos dados do cliente do advogado. Vamos pensar assim, via de regra, tudo do advogado é inviolável. Suas ferramentas de trabalho, os dados do seu cliente, o seu escritório, tudo é inviolável. Só que tem 2 exceções, e é aqui que a OAB pega. O advogado é inviolável, mas no artigo 7º, em seu parágrafo 6º, diz o seguinte: salvo se for o próprio advogado o investigado. Então eu sou inviolável, desde que eu não esteja sendo alvo de uma formal investigação criminal. Se eu estiver sendo investigado, o juiz pode quebrar a minha inviolabilidade, ele pode determinar a quebra da minha inviolabilidade. Então eu sou inviolável, desde que não esteja sob investigação. E o parágrafo 7º ele vai além. Ele diz: se o advogado tiver um cliente que está sendo investigado junto com ele pela prática de um mesmo crime, nesse caso pode quebrar a inviolabilidade não só do advogado, mas também desse cliente. Tá certo? Mas também desse cliente. Então o advogado é inviolável se estiver defendendo um cliente que está sendo investigado junto com ele, nesse caso pode quebrar a inviolabilidade dos dois. Aí os outros clientes do escritório que nada tiverem a ver com o assunto, aí não pode. Tudo bem? Gente, outro direito está no inciso 3º, que diz que nós, advogados, podemos nos comunicar pessoal e reservadamente, com uma pessoa que esteja presa, ainda que considerada incomunicável e ainda que sem procuração. Então é direito seu, advogado e advogada, comunicar-se com uma pessoa presa, ainda que considerada incomunicável e ainda que você não tenha em mãos uma procuração. Tudo bem? Gente, o inciso 4, ele diz que é um direito nosso, como advogado, ter a presença de um representante da OAB. É direito do advogado ter a presença de um representante da OAB quando ele for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da profissão. Então, eu tenho direito a um representante da OAB quando eu for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da profissão. E aí eu tenho que olhar o parágrafo 3º, que traz mais uma condição. Parágrafo 3º do artigo 7º diz assim: e o crime tem que ser inafiançável. Então, olha só, estamos aqui no artigo 7º do Estatuto. Em seu inciso 4, que diz: é direito do advogado ter a presença de um representante da ordem quando ele for preso em flagrante por motivo ligado à advocacia e se o crime for inafiançável. Léo, me dá um exemplo.
o torpe, brutal e asqueroso, por exemplo. Eu abomino isso, mas ainda existe isso na nossa sociedade, eu digo no mundo inteiro. Ainda existe o crime de racismo, coisa que eu não tolero. Porque para mim, gente, vocês estão me ouvindo, existe raça. Existe raça de cachorro, de gato. A nossa não, a nossa é humano, nós somos seres humanos. Então eu não tolero, eu abomino pessoas que tenham comportamentos racistas. Isso para mim é intolerável, mas a gente sabe que ainda existe, infelizmente. Então olha só, o advogado, só como exemplo, tá gente? O advogado numa audiência, ele cometeu um crime de racismo contra uma das partes que estavam lá na audiência. Espera aí, ele está no exercício da profissão, ele está na audiência. Ele cometeu um crime inafiançável. Nessa hora, se ele tomar a voz de prisão, preencheu todos os requisitos. Porque ele foi preso em flagrante, estando no exercício da profissão e praticando um crime inafiançável. Nesse caso, ele tem direito a um representante da OAB. Tá certo? E a gente tem que chamar atenção também lá para o regulamento geral da OAB. Vamos sempre fazer essa linkagem com tudo que tiver sobre o assunto. Lá no regulamento geral, no seu artigo 16, diz que quando o advogado estiver respondendo um inquérito policial decorrente do exercício da sua profissão, ele também tem direito a um representante da OAB. Lé, onde você quer chegar com essa informação? Percebe que o examinador da OAB tem dois caminhos a serem trilhados para tentar fazer pegadinha para nós no dia? Olha só, até hoje caiu assim, de acordo com o estatuto da OAB, quando é que tem direito a um representante? Quando for preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia e quando o crime for inafiançável. Esses estão no estatuto. E se ele muda a pergunta, meus queridos, e pergunta assim, ó, de acordo com o regulamento geral da OAB, o advogado terá direito a um representante em que condições? Se ele está perguntando do regulamento geral, o regulamento geral tem resposta própria. E fala assim, quando ele estiver respondendo um inquérito policial decorrente do exercício da profissão. Percebe que o regulamento geral trata de inquérito, o estatuto trata daquelas outras três condições. E, gente, presta atenção sempre no enunciado da pergunta, porque é ele que vai definir a resposta. E uma vez que o estatuto e o regulamento geral têm respostas diferentes, se ele perguntar estatuto e eu respondo aquela do regulamento geral, eu errei. Se ele pergunta do regulamento geral e eu respondo aquelas do estatuto, eu errei. Então vamos só tomar esse cuidado, tá bom? Nosso foco aqui é sempre, é isso aí, é dar a vacina para a gente chegar lá no dia, ó, detonar. O mínimo que a gente vai fazer, o mínimo. E olha que praga minha pega, hein, gente? Eu vou rogar uma praga aqui. Uma praga boa, lógico. Todos vocês vão passar no exame da OAB. Todos. Todo mundo vai passar na primeira fase. E o desanimado na primeira fase vai fazer 46. Desanimado, hein? Não é o aluno da CBEL. O aluno da CBEL é animado. Animado vai fazer 60, 70, 80. Vai gabaritar tudo. Na segunda fase, o mínimo que a gente vai fazer é 8, 9. O mínimo, 8 ou 9. Não é isso que nós vamos acertar. Agora, para ter todo esse presentão, vocês têm que suportar também um ônus. A primeira causa de vocês vai ser de um amigo. E esse amigo não vai pagar os honorários. Tudo bem, gente? Então aceitem o bônus, mas aceitem também o ônus. Tá certo? Vamos lá, que a gente tem ainda bastante coisa para falar. Gente, outro direito importante. Por óbvio que não vai dar para a gente esgotar tudo, que são vários incisos, mas eu estou aqui trabalhando todos os que mais caem. Outro que cai bastante é o inciso 6, que diz que o advogado ele pode ingressar livremente em salas de audiência, em cartório, em delegacia de polícia, em repartição pública. O advogado pode entrar livremente em qualquer órgão público, gente. E deles também pode se retirar.
independentemente de licença. Tudo bem? Então, é direito do advogado entrar, é direito do advogado sair. E nesses órgãos que ele pode entrar e sair, se cair na prova, aí vem o inciso seguinte, que é o 7º, e diz que ele pode permanecer sentado ou em pé. Então, o advogado, se cair na prova da OAB, ele pode entrar em qualquer órgão público, pode sair, pode permanecer sentado ou pode permanecer em pé. Tá bom? Legal. Aí vem o inciso 8º. E é um inciso que me chateou porque caiu recentemente na OAB. Caiu que um estagiário foi despachar com o juiz e o juiz disse assim: eu não despacho com o estagiário, mande o advogado. Aí o estagiário se sentiu ofendido e foi representar o juiz lá na corregedoria. E o juiz também ficou ofendido com isso e oficiou a Ordem dos Advogados do Brasil pela conduta do estagiário. Eu fico triste, gente, porque nessa briga, só quem vai vencer é o juiz, o estagiário não. Por quê? Está no inciso 8º, que é um direito do advogado dirigir-se diretamente aos magistrados em suas salas de audiência e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente agendado, aguardando somente a ordem de chegada. Então é um direito do advogado dirigir-se a um magistrado em sua sala de audiência e gabinete de trabalho. E não é um direito do estagiário, porque nós estamos estudando aqui os direitos dos advogados. Aí caiu na OAB que a OAB foi oficiada e o estagiário, se ele tinha que responder eticamente ou não, a resposta era que sim, e ele tinha que responder por ato excedente à sua habilitação. O que é isso, Léo? Nós vimos numa aula passada que estagiário pode praticar carga de processo, assinar petição juntada e obter certidões de processo. Estes são os 3 atos jurídicos permitidos ao estagiário isoladamente. Ele pode praticar esses 3 isoladamente. Despachar com o juiz é um ato excedente à habilitação do estagiário. Mas aqui eu faço uma observação e rendo minhas homenagens à grande e maciça maioria dos nossos magistrados aqui no Brasil, que de forma muito sábia acolhem o estagiário e despacham com o estagiário. Eles dão esse acesso ao estagiário, tá certo? Mas se algum magistrado não quiser receber o estagiário, ele está abrangido pela nossa lei, tá certo, gente? Então nessa questão me entristeceu porque mostra uma realidade às vezes do estagiário sendo destratado, tá bom? Vamos lá, inciso 9. O inciso 9, gente, ele diz que o advogado pode fazer sustentação oral. Quer seja em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de 15 minutos após o voto do relator do recurso, salvo se prazo maior for concedido. Olha só, gente, o inciso 9, que a gente está estudando aqui, que fala de sustentação oral, ele foi declarado inconstitucional pelo STF, através da ADIM 1127 do STF. Aí a gente fica com a seguinte interrogação: poxa, peraí, é o inciso que diz que eu tenho direito à sustentação oral, e ele foi declarado inconstitucional, então eu não tenho mais direito à sustentação oral? Na verdade tem. Quando a gente estuda a essência dessa ADIM, a gente percebe o seguinte, que tem uma inconsistência no Estatuto da OAB, que diz que o advogado tem direito à sustentação oral em instância judicial ou administrativa pelo prazo de 15 minutos após o voto do relator do recurso, salvo se prazo maior for concedido. Vamos lá, vamos pensar na esfera judicial. Na esfera judicial, eu interpus um recurso, eu quero fazer uma sustentação oral, eu posso? Posso. Isso tem que ser feito que momento? Antes do voto do relator. É aqui que está o problema. É na palavra após. Numa instância judicial, como é que eu vou fazer uma sustentação oral após o voto do relator,
sendo que a oportunidade já está preclusa? Então, se cai na OAB na instância judicial, advogado pode fazer sustentação oral? Sim, desde que o momento seja antes do voto do relator, tá certo? Agora uma curiosidade, que vocês aqui da CEBEL vão saber. Olha só, na OAB existe processo disciplinar contra advogado. E se cair esse na prova, é uma curiosidade, uma peculiaridade do processo disciplinar. Gente, se cair na prova, no processo disciplinar na OAB para se punir um advogado, cabe sustentação oral também. Mas nesse caso, é após o voto do relator. Tá certo? É uma exceção. Se cair na prova, mévio na instância judicial, pode fazer sustentação oral? Pode. Que momento? Antes do voto do relator. Mévio, advogado, sofreu um processo disciplinar, está respondendo um processo disciplinar. Pode fazer sustentação oral? Pode. Que momento? Após o voto do relator. Percebe que o processo disciplinar é um pouco diferente? Percebe que aqui talvez seja o caminho do examinador da OAB para tentar barrar nosso sonho? Mas ele vai conseguir? Óbvio que não. Tá certo, gente? Então vamos lá, prosseguindo aqui com o nosso estudo. Gente, o inciso, outro que cai bastante, do 13 ao 16, a gente vê muito aquela questão de acesso a processo, acesso a inquérito, né? O que a gente tem que tomar cuidado? A gente aprendeu de forma brilhante na faculdade que, via de regra, os processos são públicos. Então todo mundo pode acessar, salvo aqueles que estiverem sob segredo de justiça. Aí tem que ter procuração, não é isso? Legal. Aí nós tivemos uma inovação aqui no inciso 14, pela Lei 13.245 de 2016. Pela Lei 13.245 de 2016. E aí, essa lei trouxe o seguinte. Ela trouxe o seguinte. No inciso 14, é o direito do advogado acessar autos de inquérito. Autos de inquérito. Então, o advogado pode acessar inquérito? Pode. E agora essa lei inseriu a seguinte informação: estando esse inquérito em meio físico ou digital. Olha o que essa lei se preocupou. Hoje é realidade do nosso país o processo eletrônico, seja ele judicial ou administrativamente dizendo, né? Na OAB também já tem previsão do processo ser eletrônico, o processo disciplinar, inquérito policial agora ser eletrônico. Então a gente está caminhando para o mundo eletrônico, né? Hoje em dia a gente vai ter uma preservação maior do meio ambiente porque o papel está sendo descartado na advocacia. Tá? Então se cai na OAB, mévio, advogado, quer acessar inquérito, pode? Pode. Estando em meio físico ou eletrônico, inserido por essa lei. Tá bom? E aí, gente, no inciso 17, que eu reputo como mega importante, diz que o advogado pode ser publicamente desagravado. Publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Então, desagravo público é uma audiência pública para que haja um juízo de retratação para aquele advogado que foi ofendido como profissional. Que fique claro, eu advogado jogando bola no fim de semana, trocando xingamento com alguém, ofensas, isso não me dá, a pessoa me ofendeu jogando bola, isso não me dá direito a um desagravo público. Estando eu numa audiência sendo ofendido, eu tenho direito a um desagravo público, desde que a ofensa seja ao profissional. Tudo bem, gente? Agora, o que a gente tem que colocar em mente? Quem é que pode ser o ofensor? Porque muita gente às vezes pensa assim, tem que ser um juiz, um promotor, um delegado. Não. Você vai colocar assim na tua cabeça, o ofensor é qualquer um, desde que a ofensa seja ao profissional. Então o ofensor pode ser o seu cliente, a sua testemunha, qualquer um, tá certo? E quem é que pode contar na OAB que um advogado foi ofendido? Qualquer um. Então vamos guardar o conceito qualquer um.
ou qualquer pessoa. Quem é que pode ser o ofensor de um advogado? Qualquer pessoa. Quem é que pode contar na OAB que o advogado foi ofendido? Qualquer pessoa. Tudo bem? Se eu, advogado, não quero, mas uma pessoa que estava comigo viu, presenciou eu sendo ofendido e falou, eu vou até a OAB contar. Essa pessoa pode. E se a OAB concordar com o pedido dessa pessoa, após investigar se houve ofensa ou não, a OAB vai designar um desagravo público para mim e eu tenho que comparecer. Eu tenho que comparecer. Tudo bem, gente? Porque a OAB entende assim, quando um advogado é ofendido, não é ele que está sendo ofendido, é a classe de advogados. Então o desagravo público é um mecanismo de proteção a toda a classe de advogados, para coibir abuso. Tudo bem? Gente, inciso mais importante, é o 19. É o 19. E que caiu recentemente na OAB, me entristeceu e, com todo o respeito ao exame de ordem, aquela questão, na minha opinião, é nula e infelizmente não foi anulada. Caiu que uma advogada que atuou numa determinada causa, num dado momento foi intimada pelo juiz daquela causa, ela foi intimada para ser testemunha naquela causa que ela atuou. Caiu se ela tinha... Aí caiu assim, o que ela tem que fazer? Aí caiu que ela tinha que comparecer e tinha que prestar depoimento, respeitando o sigilo das informações do cliente. Gente, por que, na minha humilde e singela opinião, eu entendo que aquela questão era nula? Porque a primeira palavra do inciso 19, a primeira palavra, ela diz assim, é direito do advogado recusar-se, prestar depoimento em processo que funcionou ou deva funcionar. Tá certo? Então, o advogado, ele tem direito de recusar-se a prestar depoimento em processo que funcionou ou deva funcionar, porque ele tem o dever de resguardar o sigilo das informações do cliente. Então, nenhum juiz tem o poder, nenhum juiz tem esse poder de obrigar o advogado a ser testemunha num processo que ele atuou. Nenhum. Se fosse assim, gente, bastaria o juiz sempre ouvir o advogado, porque o advogado tem que saber sempre todo o contexto, não é verdade? Então, se o juiz tivesse tamanho poder, o maior pilar que sustenta a nossa profissão seria quebrado. Não é verdade? O juiz, a gente ia comparecer numa audiência, ele ia falar, doutor, o senhor tem quantas testemunhas? Ah, eu tenho 3. Não, eu vou ouvir só o senhor. Mas, excelência, eu sou advogado. Eu vou te ouvir. Percebe como seria? Então eu tenho direito de recusar. Agora, se caísse na OAB assim, o advogado quer prestar o depoimento. Ok. Agora, dizer que ele tem que prestar o depoimento, eu discordo. Porque está escrito aí o nosso direito, está aí, ó, regulamentado em lei federal. Recusar-se, prestar depoimento. Tudo bem, gente? O inciso 20 diz... aí, só também uma observação. Muitos de vocês estão me assistindo devem estar perguntando assim, pô, o cara fala que a questão é nula, e aí, o que eu faço no dia? E eu tenho o remédio para o que você faz no dia. Se cair uma questão na sua prova que não tenha nenhuma resposta correta, a OAB está pedindo a resposta correta no enunciado, você olhou as 4 alternativas, não tem nenhuma correta, qual é o remédio? Você vai ter que olhar as alternativas e analisar aquela que mais se aproxima do que seria o correto. E aí você assinale aquela para não depender daquele ponto. Tudo bem, gente? Essa é a forma de resolver. Não é a primeira vez que cai uma questão nula na OAB. Não é. E se você se depara com uma questão nesse sentido, você procura aquela alternativa que é um pouquinho mais próxima do correto. Tá bom? E depois a gente discute isso, mas não vamos depender desse ponto nunca. Nunca. Esse ponto a gente vai fazer e depois juridicamente a gente abre um fórum e discute. Tá certo? Outra coisa, gente, eu posso me retirar pelo inciso 20 de onde eu esteja aguardando um pregão. Então, um juiz marcou uma audiência para 1h da tarde. Passados 30 minutos do horário,
Se a autoridade não estiver presente no local, eu posso protocolizar uma petição e me retirar do local. Agora, se cair na OAB que está tudo atrasado, mas o juiz está no local fazendo audiência, eu tenho por obrigação aguardar. Tá certo? E hoje nós temos o inciso 21, que também veio com a Lei 13.245 de 2016. E esse inciso 21 diz o seguinte, que hoje o advogado é indispensável em qualquer manifestação que possa participar o seu cliente. Ou seja, no inquérito policial, por exemplo, tem que ter o advogado? Tem, sob pena de nulidade absoluta do ato. Então hoje, inquérito policial tem que ter advogado obrigatoriamente, tá bom? E último, e prometo que a gente encerra, porque esse tema é muito importante. No parágrafo 2º consta que eu, advogado, tenho imunidade criminal na injúria e na difamação. No exercício da profissão, se cair isso em ética ou em penal, no exercício da profissão, eu não respondo por injúria ou difamação. Agora, qualquer outro crime comum que eu venha cometer, desacato, calúnia, estupro, qualquer um, eu respondo. Injúria e difamação, criminalmente eu não respondo, mas administrativamente perante a OAB, se for constatado excessos da minha parte, aí eu respondo, tá bom? Gente, essas eram as considerações que eu queria fazer para vocês. Muito obrigado mais uma vez por esse carinho e por essa oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima.